Nossa saudação aos irmãos e irmãs. É um grande privilégio poder participar com vocês desse evento através dessa mensagem gravada. Agradeço primeiramente a Deus essa oportunidade e agradeço também aos líderes do Departamento de Mordomia que me encaminharam esse convite. O nosso tema é o tema da Casa do Tesouro, um tema que já abordamos em outras oportunidades. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse tema, mas esse é um assunto que sempre é bom estar revendo, como todos os assuntos da Bíblia, né? Sempre a gente aprende mais alguma coisa quando a gente relê, revê, reflete novamente na palavra de Deus, né? E eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com vocês acima de tudo. Então, quero ler com vocês Malaquias 3, verso 10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Essa questão da casa do tesouro é uma questão que muitas vezes é relegada como não sendo de importância ou interpretada de uma forma assim muito descontextualizada, né? Por exemplo, uma das interpretações para o tema da casa do tesouro é de que a casa do tesouro, essa expressão, significaria na ideia de alguns o próprio indivíduo, porque o indivíduo é santuário do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, então a casa do tesouro é o seu corpo. Então o dízimo e a oferta já fica com a pessoa e já está tudo resolvido, porque a pessoa mesma já é a casa do tesouro, certo? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia aqui em Malaquias 3:10 está falando de um local físico no santuário que recebia e administrava os recursos. Não está falando do corpo do indivíduo que fica com dízimo e oferta. Isso, na realidade, é ou uma brincadeira de mau gosto ou uma fantasia de quem quer realmente se apropriar, né? Que a Bíblia está dizendo: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais no dízimo e nas ofertas, trazei a casa do tesouro. Então o que a Bíblia está dizendo é exatamente o contrário, que é para a pessoa não ficar com o dízimo e oferta para ela, mas levar para algum lugar fora dela, né? Então o contexto aí não suporta isso, né? E a questão do dízimo e templo do Espírito Santo é uma aplicação espiritual, mas não está se referindo de forma alguma a que o indivíduo substitui a estrutura administrativa do santuário. E, historicamente, Malaquias está falando do templo, ele não está falando da pessoa, ele não está falando do indivíduo como santuário, como templo do Espírito Santo, fazendo uma aplicação espiritual. Não, ele não está tratando disso. Ele está tratando especificamente de como se deve levar e não se deve ficar. O adorador não deve ficar, deve levar, né? E essa questão do indivíduo ser templo do Espírito Santo é um conceito bíblico, sempre existiu, mas isso é uma coisa, é uma aplicação espiritual, e a outra coisa é a casa do tesouro, que é um local físico, é uma sede administrativa, como nós temos na associação, é uma sede administrativa para onde se levava dízimos e ofertas de administradores para aplicar esse dízimo e essas ofertas, né? Então esse é o assunto. Então essa é uma aplicação. A outra aplicação muito comum também, que não tem fundamento no contexto bíblico desta passagem e em nenhuma parte da Bíblia, é a interpretação de que a casa do tesouro seja ou tenha sido, né, a igreja local. Bom, essa aplicação ela também desaparece imediatamente por um fato muito simples. Não existia igreja local no tempo de Malaquias, nem no tempo de Neemias, nem no tempo de Ezequias, nem no tempo de Salomão, nem no tempo de Davi, nem no tempo de Moisés, né? Então, o autor bíblico não pode estar apelando para você levar o dízimo, ou para aqueles irmãos, aqueles crentes daquela época, levarem um dízimo para um lugar que ainda não existia, né? Ele está falando da casa do tesouro construída por Neemias. Nós sabemos que Neemias era contemporâneo de Malaquias, né? Os dois viveram por volta do 5º século, 440 aproximadamente, antes de Cristo. E Neemias edificou, está lá no livro de Neemias, ele edificou o santuário, ele estabeleceu o sacerdócio novamente. Ele tinha vindo de Babilônia, não é? Eles retornaram para a terra prometida com a bênção de Deus. Então o que a gente entende ali é que Malaquias está falando dessa casa do tesouro, porque Malaquias não tinha outro santuário. Malaquias está falando da casa do tesouro que Neemias edificou. Então a gente tem que ir para Neemias para entender. Quando a gente chega em Neemias capítulo 10, verso 38 a 39,
Aí nós percebemos o que está escrito aqui em Neemias. Vamos ler rapidamente aqui essas passagens, porque a gente pode, você pode até acompanhar na sua Bíblia, né? Quando lemos Neemias 38 e 39, nós temos o seguinte: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então nós temos aí que essa prática já existia no tempo de Neemias. É claro que a gente sabe que em 2 Crônicas 31 está relatado que Ezequias reativou a casa do tesouro. Não é? Depois o templo foi destruído e Neemias teve que reconstruir. Então Ezequias reativa a casa do tesouro. Quando ele reativa a casa do tesouro, nós percebemos lá que nos versos 17 a 19, a palavra de Deus diz que o que Ezequias fez foi de acordo com a vontade de Deus, foi bom, foi justo, foi verdadeiro. E foi de acordo com os mandamentos de Deus. Então não foi uma invencionice, não é uma novidade, não foi uma coisa inventada por Ezequias. Já existia nos tempos de Ezequias. O tempo passou, veio o cativeiro, destruíram o santuário. Aí no retorno do cativeiro, Neemias reedifica o santuário e restabelece a casa do tesouro. A casa do tesouro existia nos tempos de Moisés, porque a Bíblia diz que para entregar dízimos e ofertas para o tabernáculo, então eles tinham o tesouro, só que era em movimento, né? Eles tinham as tendas que guardavam as coisas, os tesouros, as doações, os dízimos e as ofertas. Né? Quando o santuário foi construído por Salomão, depois reconstruído por Neemias, esse local, a Casa do Tesouro, se tornou uma sala de alvenaria construída, etc. Né? Mas sempre houve a Casa do Tesouro, sempre houve o local onde tinha os depósitos. Mas esse local não era apenas um local para colocar de qualquer jeito. Era um sistema organizacional, tinha administradores, tinha tesoureiros, tinha superintendentes, né? Tinha um grupo para administrar o dízimo, tinha outro grupo para administrar as ofertas. Né? E é assim que a gente lê na Bíblia. A Bíblia ensina não só que devemos devolver os dízimos e as ofertas, a Bíblia ensina como administrar os dízimos e as ofertas, e como deve ser feita essa administração, né? Como deve ser aplicada. Então é isto que a gente tem que entender, a plena doutrina, né? Para que a gente possa fazer de acordo com como Deus orienta. É claro que nós não estamos mais naquela época. Naquela época não existia muito dinheiro. Existia dinheiro, mas era muito pouco. Para vocês terem uma ideia, os judeus só foram criar dinheiro próprio, os israelitas, por volta do 5º século a.C. Olha, eles entraram em Canaã no ano 1440. Se eles vão cunhar moeda só no 5º século, eles levaram quase 1000 anos sem ter sua moeda própria. Então muita gente diz assim, mas os dízimos, as ofertas eram dadas só em produtos do campo, em animais, não existia dinheiro, não se dá dízimo de dinheiro. A pessoa que usa esse raciocínio está usando um raciocínio, assim, digamos, com todo respeito, por ignorância, porque não podia dar o dízimo em dinheiro predominantemente. Por quê? Porque era uma sociedade, uma cultura agropecuária. Então o dízimo era dado realmente, predominantemente, de produtos. Mas a gente sabe que o dízimo incide sobre tudo, né? Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, verso 20, né, em diante, relata que Abraão, 18, 20 em diante, Abraão deu o dízimo de tudo, né? Todos os despojos. Quando nós chegamos também em Gênesis 28, 22, nós temos ali que Jacó disse, de tudo que me deste, darei o dízimo. Tudo que Deus der. Deus não dá somente vacas e cereal e produtos do campo, Deus dá outras coisas. Então o dízimo incide sobre tudo, né? A doutrina bíblica não pode ser feita só sobre as passagens que estão no tempo da teocracia. A doutrina bíblica, ela se fundamenta nas passagens que estão no livro de Gênesis também, não é? E aí nós temos a doutrina da palavra de Deus. Aliás, a justificação pela fé, as passagens básicas e fundamentais que Paulo usa para fundamentar a justificação pela fé, estão no livro de Gênesis, né? É a promessa de Deus a Abraão, né? O concerto de Deus com Jacó, né? A Páscoa que gerou a Santa Ceia está no livro
de Êxodo, nós sabemos disso, mas nós sabemos que os princípios do sacrifício, dos holocaustos, estão no livro de Gênesis, né? Então, nós não podemos fazer doutrina com uma parte da Bíblia para justificar uma ideia que nos convém, né? Os dízimos eram doados em cereais e animais. Por quê? Porque não havia dinheiro suficiente. Havia dinheiro, mas não havia dinheiro suficiente. Usavam moedas de outras nações ou barras de metal, como era. Nós sabemos que Israel, eles usavam, havia uma certa escassez, mas eles usavam o ciclo. Né? O ciclo era uma barra de metal de 500 e pouco, quase 600 gramas de prata. Então, eles usavam essa barra de metal para trocas. Aliás, nós temos na Bíblia, não é, quando a Bíblia fala sobre o dízimo, em Levítico 27, não é, 28 em diante, até o 31, as Escrituras falam que se a pessoa poderia resgatar o dízimo do campo, né? Ele resgatava o dízimo do campo. Então, como não tinha dinheiro para sempre dar dízimo em dinheiro, eles davam o dízimo em produtos. Mas quando eles iam dar o dízimo em produto e eles queriam ficar com o produto, porque por algum interesse pessoal eles não queriam dar o dinheiro ou dar o dízimo em produto, então eles teriam que conseguir dinheiro e pagar para resgatar. Então, quando a Bíblia fala de resgate, é porque você vai pagar para ter de volta aquilo ali, aquele produto que você quer de volta. E a Bíblia estabelece no capítulo 27 mesmo de Levítico, que esse resgate era feito com a supervisão do sacerdote, porque o sacerdote tinha que avaliar o produto do campo que o indivíduo queria resgatar, dizer quanto valia, porque não era o adorador que ia dizer quanto ele valia. Essa era uma das razões porque tinha que ser levado o produto do campo. Porque o indivíduo podia pegar esse produto do campo lá na sua fazenda, ficar com o produto do campo e dizer: esse produto do campo vale X. E muitas vezes ele não ser justo com o valor do dízimo. Então, ele, para poder trocar o produto do campo, ele tinha que levar o produto, porque qualquer coisa que era consagrada ao Senhor, santo ao Senhor, só podia ser resgatada, fosse animal, fosse casa, fosse uma fazenda, uma chácara, só poderia ser, se fosse um animal imundo, um animal limpo, ou produto do campo, fosse o dízimo, né? Leia Levítico 27, verso 8 até o final, você vai ver que o dízimo está na relação das coisas santas. E ali ele inclui também, do verso 8 em diante, ele vai incluir campo, casa, e animais, até servos. E ele vai dizer que ninguém pode pegar aquilo que é consagrado ao Senhor, inclusive o dízimo, e simplesmente dizer assim: esse dízimo vale tanto, eu vou levar o dinheiro para Deus, para o dízimo da casa do tesouro. O único dízimo que se fazia isso era o segundo dízimo, que não era entregue na casa do tesouro. Que algumas pessoas confundem o primeiro dízimo com o segundo dízimo, que o segundo dízimo é de Deuteronômio 12, 14 e 26. Né? Mas não é nosso tema nessa oportunidade. Né? Isso está abordado no livro que eu escrevi, Perguntas e Respostas sobre Dízimos e Ofertas. Vocês podem ter acesso aí, através do campo, possivelmente. Né? Então, o que acontece? A pessoa, o segundo dízimo, tudo bem, ele trocava por dinheiro e ele levava porque ele tinha que gastar consigo mesmo e com caridade. Ele não entregava na casa do tesouro. Agora, o dízimo de Levítico 27 e de Números 18, esse dízimo é o mesmo dízimo, é o dízimo do sacerdote. Esse dízimo, o adorador não tinha o direito de trocar por dinheiro, a não ser que ele levasse o produto até o santuário e o sacerdote avaliasse. Ou o sacerdote fosse na fazenda dele avaliar. Aí o sacerdote diria: olha, esses sacos de trigo aqui valem tanto. Ele dizia: não, vale a metade. Não. Vale ao que o sacerdote disse. E a Bíblia diz: o que o sacerdote disser não pode ser questionado. Leia lá, Levítico 27, 8, todo o capítulo. Ali tem o sistema de avaliação. Então, pelo esse sistema de avaliação, aí o sacerdote ia dizer: olha, esse produto do campo que é dízimo, para a casa do tesouro, vale X. Aí o indivíduo pagava esse dinheiro e mais 20% em cima, usando o dinheiro do santuário, que era o ciclo do santuário. Então o dízimo entrava em dinheiro. Toda vez que o adorador queria ficar com o dízimo para ele e trocar o dízimo por dinheiro, ele pagava 20%. Certo?
de multa. Aí algumas pessoas dizem hoje assim, e por que hoje as pessoas não pagam multa? É porque o sistema da multa era aplicado apenas ao resgate, no sistema do santuário. Não é? Hoje não existe o sistema do resgate. Né? Então, e era uma legislação da própria teocracia. O sistema de multas e de punições se aplicava ao sábado, se aplicava ao dízimo, se aplicava... Então, isso não... Na teocracia havia o sistema de multa. Mas você vê em Gênesis não existe sistema de multa, porque não existia a teocracia ainda. Então, o sistema do resgate, eu usei como exemplo para mostrar que entrava dízimo em dinheiro em Israel, ok? Pelo sistema do resgate. Mas entrava também em outras situações. Se vocês lerem a enciclopédia judaica, no verbete dízimo, os judeus eles fazem um levantamento histórico. Eles mostram que a Bíblia é muito resumida ao falar sobre isso, porque a cultura do país deles era uma cultura agropecuária e não tinha dinheiro suficiente para todo mundo devolver dízimo em dinheiro. Certo? Então, além disso, queria-se evitar que o indivíduo avaliasse o dízimo. Avaliasse o dízimo menor do que ele era realmente, o produto do campo. Então, ele tinha que levar, ou o sacerdote tinha que ir na fazenda para avaliar. Então, ficava assim, evitava problemas, porque não tinha muito dinheiro, e evitava a ambição do indivíduo de diminuir o valor do dízimo. Né? Então, esse é o sistema. Então, o dízimo era dado em dinheiro, no resgate, e era dado em dinheiro em outras situações, quando fosse conveniente. Isso é o que ensina a enciclopédia judaica, a história da prática dos judeus, né? Que eles mostram documentos e falam sobre isso. Bom, de qualquer forma, nós sabemos que tanto o dízimo quanto o sábado foram dados numa situação de uma cultura agropecuária. Então o sábado tem toda uma linguagem do campo. O teu boi, o teu jumento, o teu servo, tem toda uma... Então hoje nós não moramos no campo, muitos de nós. Mas mesmo assim nós guardamos o sábado. Nós guardamos o sábado num sistema que não é um sistema agropecuário. Mas o mandamento foi dado numa linguagem pecuária. Numa linguagem do povo que vivia na roça. Okay? No campo. Então, o que nós temos que pegar na palavra de Deus é o princípio. É o princípio. O princípio do dízimo é devolver 10% de tudo que é nosso, como fez Abraão e como fez Jacó. E quando um país inteiro foi praticar, havia dificuldade de ter dinheiro para todo mundo fazer isso. E havia ainda o temor de que as pessoas usassem a sua avareza para diminuir o valor do dízimo e dar um dinheiro menos do que esse dízimo valia. Então, por isso que há uma ênfase no dízimo em produtos. Mas, biblicamente, o dízimo não é só em produtos, como o exemplo de Abraão, o exemplo de Jacó, não é? O exemplo histórico dos judeus e o exemplo do resgate, mostrando que o dízimo podia ser resgatado depois da avaliação do sacerdote e podia ser pago em ciclos, que era o dinheiro que eles tinham, embora escasso, mas existia. Bom, voltando ao tema, a Casa do Tesouro não é meramente um depósito, né? Nós vamos ver aqui em Neemias 12:44, vocês podem me acompanhar nesse momento, né? Diz assim: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos. Note que são câmaras separadas. Para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Esse texto é muito revelador, que você tem várias coisas. Não era só um depósito, havia encarregados para cuidar desses depósitos. Havia encarregados. E outra coisa, esse texto está dizendo que os dízimos vinham de todas as cidades. A gente sabe que em Israel havia as cidades de refúgio, que eram 48 cidades. E que, ou melhor, cidade dos levitas, que eram 48 cidades. Nessas cidades dos levitas havia cidades de refúgio. Mas essas cidades dos levitas, onde eles residiam,
porque os levitas eram os únicos que não tinham terras, né? Então eles receberam cidades, eles residiam nessas cidades, eles ministravam espiritualmente ao povo, desde o norte ao sul, a leste, a oeste de Israel. Havia cidades, essas 48 cidades estavam espalhadas. Eram cidades ministeriais, pastorais. E eles pregavam, eles ensinavam a lei. Essa era uma função do sacerdote, ensinar a lei, pregar para o povo, como está lá em Malaquias capítulo 1 e 2. É a missão dos sacerdotes, né? Então, principalmente no capítulo 2 de Malaquias. Então eles tinham que pregar essa mensagem. Mas eles, os sacerdotes que moravam nessas cidades, distribuídas, né, espalhadas por todo o território da nação de Israel, eles não recebiam o dízimo na sua cidade. Eles não recebiam o dízimo na cidade dos levitas. Nem eles pegavam o dízimo dos adoradores que moravam próximos ali a eles. Então, o princípio bíblico é de que o dízimo não é entregue ao ministro. O dízimo não é entregue ao pastor. O dízimo não é entregue a sacerdote. O princípio bíblico, ali ele fala do sacerdote, mas nós sabemos que é um princípio. O princípio é que o ministro religioso não receba. O dízimo deve ser levado para um centro administrativo financeiro que recebe esse recurso e vai depois utilizá-lo de acordo com as instruções bíblicas. Então, esses administradores aqui, eles recebiam isso. Neemias diz que eles tinham arrolado os nomes dos sacerdotes e levitas para entregarem para eles periodicamente a sua porção. Então, eles eram, de certa forma, assalariados. Eles recebiam o seu pagamento periodicamente. Não entra aqui no mérito do período, mas eles recebiam periodicamente a sua manutenção. Então, aqui temos essas coisas. Primeiro, os dízimos vinham das cidades para a casa do tesouro. Era um centro único recebendo de todo lugar. Não era todo mundo levando para vários lugares. Então não existia congregação naquela época e o princípio de entrega do dízimo era de um lugar, a casa do tesouro. Porque Israel era uma nação unida. Não era uma nação de congregações separadas. Igreja de esquina, de boteco, de bairro. Era uma nação única. E a casa do tesouro era única. E o ministério era único. E a mensagem era única, como é na igreja adventista. Entendeu? Então a casa do tesouro, ela não somente administrava o dízimo e ofertas, ela servia como centro de unidade nacional. Note que quando houve a divisão da nação israelita, com aquele episódio de Jeroboão, que revoltou as 10 tribos de Israel para ficarem contra Roboão, né? Jeroboão insuflou e dividiu a nação israelita. Quando houve aquele episódio, a primeira coisa que Jeroboão fez foi não permitir que as pessoas levassem os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. Por quê? Ele disse lá, porque se eu deixar que isso aconteça, eles vão se unir de novo. Então, quando nós lemos esse relato bíblico, a gente percebe que a casa do tesouro ela tinha uma função não só de gerenciar dízimos e ofertas, mas ela era um fator de unidade nacional, de unidade doutrinária. E o que acontece é que, como o povo não podia mais ir adorar, porque Jeroboão proibiu, construiu santuários falsos, etc., em vários morros, e fez um santuário imenso na divisa, fez outro no norte, e disse, olha, esses são seus deuses, etc. Como Jeroboão fez isso e o povo não foi mais adorar na casa do tesouro, no santuário, e levar seus dízimos e ofertas à casa do tesouro, seus sacrifícios, suas oferendas, o povo apostatou, Israel do Norte apostatou e não teve mais remédio, se perdeu sua identidade nacional, porque se desuniu. A casa do tesouro, ela não somente ensina como o dízimo deve ser administrado, é um centro único administrativo financeiro, mas a casa do tesouro, ela previne a idolatria, ela promove a união do povo de Deus. Então a igreja adventista segue esse sistema em que a associação funciona como Casa do Tesouro, representando a associação geral, que é a Casa do Tesouro da nossa igreja, mundialmente falando, e as associações, uniões funcionam como representantes da associação geral. Então a associação é a Casa do Tesouro para fins locais, porque esse recurso pertence à associação geral, mas é usado localmente, e há um repasse contínuo, esse dinheiro ele alimenta toda a igreja em todo o mundo, né? O dinheiro da igreja não é o dinheiro local, o dinheiro da igreja é um dinheiro mundial, né? Para pregar o evangelho a todo mundo, para ser coerente com a missão que Jesus deu em Mateus 28:19, pregar o evangelho a todo mundo, né? Então, nesse sentido aqui, nós percebemos que a Casa do Tesouro tinha toda
essa finalidade, né? Ensinar como é que administra, mostrar o uso dos dízimos e as ofertas, a separação entre dízimos e as ofertas, manter a unidade doutrinária, adoração, unidade na adoração, evitar a idolatria e manter a unidade denominacional, a identidade do povo de Deus. Quando Jeroboão conseguiu que as nações do norte se separassem da casa do tesouro, né? A passagem, se não me engano, está em 1 Reis, capítulo 12, deixa eu ver aqui para não me enganar, não é? 1 Reis, capítulo 12. É isso mesmo, vocês podem ler em 1 Reis, capítulo 12, do verso 25 em diante, você tem a revolta de Jeroboão, não é? Até o verso 33, né? E vocês têm também uma referência em 2 Crônicas 11, 13 a 17, mostrando que ele fez tudo isso que eu falei, e essa separação da casa do tesouro promoveu uma adoração falsa, deuses falsos, fragmentou o povo de Deus, dividiu, rachou em 2 pedaços. O povo que ficou com a casa do tesouro manteve a religião verdadeira e acabou sendo a semente para a vinda do Messias e dos apóstolos e a igreja cristã. E o povo que ficou no norte, as tribos que se desvincularam da casa do tesouro, apostataram de tal maneira que não teve mais remédio. Elas desapareceram na poeira do tempo, né? Ninguém sabe como resgatar isso, mas se misturaram. E a Bíblia diz que eles se misturaram etnicamente, né? E até nos dias de Jesus perderam completamente o tino da verdade, tanto que Jesus disse para a mulher samaritana, né? A salvação vem dos judeus, porque não está mais em todo Israel, é dos judeus, porque só os judeus ficaram com a verdade. Isso tem muito que ver com a casa do tesouro, que é um elemento de unidade, né? De unidade nacional de Israel, e é um elemento de unidade da igreja até hoje. Uma outra passagem que eu acho interessante nós lermos é Neemias 13, 12 a 13. Nessa passagem diz assim: também soube que os quiões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, etc. Como assistente deles, Anã, filho de Zacur, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as porções para os seus irmãos. Então a Casa do Tesouro, ela não era só depósito, era um centro administrativo, tinha uma equipe que recebia isso, contabilizava e distribuía, pagava para os irmãos. Então vejam que a Casa do Tesouro, ela tinha esta finalidade, ela tinha esta tarefa, né, de gerenciar, de administrar os recursos e fazer o pagamento aos levitas. E para fazer o pagamento aos levitas, eles tinham que ter uma relação, né? Então, realmente, era uma associação que contratava os levitas, registrava os levitas, recebia o dinheiro que vinha de todas as cidades para aquele único centro administrativo financeiro e depois pagava os levitas. Então, nós temos aí um sistema, ok? Vamos ler 2 Crônicas 31, versículo 11 a 12. 2 Crônicas 31, versículos 11 e 12, desculpe. 11 e 12. Diz assim: então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. E aí ele dá o nome das pessoas aqui, e depois ele diz no verso 14, ora, o levita Coré, filho de Ina, e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias, que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, etc. Você vai dando nome, para com fidelidade distribuírem as porções
a seus irmãos. No verso 17, a outra informação diz assim: quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e o dos levitas, de 20 anos para cima, foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Então veja, no verso 19 diz assim: dentre os sacerdotes filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Veja, não é uma coisa aleatória, como o pessoal faz, não, traz dízimo e oferta e vai gastando adoidado, cada igreja gasta como quer. Não. Nós adventistas seguimos os princípios da palavra de Deus. Mas disse, não, mas que ele foi um costume que Ezequias inventou, que nem, isso não é a vontade de Deus. Bom, vamos ler na Bíblia o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Então, isso não foi invenção. Ele estava recuperando, resgatando os mandamentos de Deus sobre como administrar o dinheiro sagrado. Por isso que nós, adventistas, nós não usamos o dinheiro congregacionalmente. O dinheiro é da Associação Geral, que representa a Igreja Adventista Mundial. Mas, para não ir e voltar, uma parte já vai ficando na igreja local, que é uma parte das ofertas. Tem a parte das ofertas missionárias para cumprir Mateus 28, 19. Uma parte das ofertas vão para pagar despesas gerais da obra. Os dízimos todos vão para a associação, porque, segundo a Bíblia e segundo a Escritura, o dízimo é usado exclusivamente para pagar ministros de dedicação exclusiva nas várias áreas do ministério. Ok? Então, pessoas que são chamadas pela igreja para serem ministros de dedicação exclusiva. Eles vão pregar a palavra de Deus. Estejam eles trabalhando com as igrejas, ou trabalhando como departamentais, ou trabalhando em outras funções na área educacional. Se eles forem contratados como ministros de dedicação exclusiva, eles são contratados como ministros de Deus. Então, eles recebem do dízimo. Foi assim nos dias da irmã White, e ela considerava isso normal, e que ela insistia para que os nossos ministros, nas várias atividades, nos vários ramos da obra, recebessem do dízimo. Ela não tinha problema quanto a isso. E nós lemos para vocês em Neemias que o dízimo era usado para pagar os porteiros, era para pagar os que cuidavam das finanças, os administradores que cuidavam das finanças.